Você bate o olho no negócio e fala assim, isso é na Austrália. A gente, quando a gente pesquisa muito assim, de uma maneira muito global, quando a gente vai ver referências, né? E a gente está começando a ficar... lá, especialmente, que a gente é muito familiarizado. Mas é engraçado quando tem projeto assim, aí você fala, cara, isso aqui é México. Aí você vai ver que tem as tendências de lá, né, ter essa modernidade mais aplicada ao tradicional de lá. Aí tem outros que você olha e fala assim, que isso aqui tá com cara de Vietnã. Aí você vai ver, pá, é Vietnã ou Bali. Porque todos esses locais estão começando a ficar mais cosmopolitas, né? Com essa coisa de home office, trabalhar à distância e tal. Então você vê esses locais que o custo de vida é mais barato. O cara, por exemplo, ele é europeu, ele trabalha à distância, mas ele pode morar num apartamento de 60 metros em Paris ou numa casa de 200 no México. Ou na Tailândia, ou não sei o quê. E esses países agora estão começando a ter mais infraestrutura, estão ficando mais globais. E isso começa a acontecer. Então você vê essas diferentes arquiteturas que vão se mesclando com essas tradições de cada um dos locais. É muito legal, cara. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Hoje a gente tem um programa super especial, pessoas queridas aqui, muito legal mesmo. O nosso programa é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu tô com um casal aqui, tem um love story aqui, que eles vão contar para vocês. Internacional, inclusive. Muito legal mesmo. São pessoas simpaticíssimas. Estou adorando aqui. No briefing aqui a gente já conversou bastante. Estou com o Diego e Margot da Macau Studio. Fala, Diego. Fala, Margot. Tudo bem? Tudo bom? Lúcio, tudo valeu. Jóia. Obrigado pelo convite. Prazerzão estar aí com você pra gente bater um papo muito legal aí. Com certeza vai ser muito interessante. Vamos lá. Com certeza. Eu estava falando para vocês, né, que eu gosto muito que o Diego grava os episódios ali, grava o escritório, o dia a dia, né, das obras, da arquitetura, e eu curto a rede social de vocês, é muito bacana. Obrigado. Já falo pro pessoal, quem não segue a Macau, entra lá no Instagram deles que, vocês vão adorar. Quem gosta de arquitetura é muito bom mesmo. Eu gosto, né? Eu adoro. Eu vejo lá os posts e tal. Vindo de você, eu fico lisonjeado, cara. Valeu, obrigado mesmo. Com certeza. Né? Eu, assim, cresci na arquitetura, na engenharia, trabalhava com meu pai, né? E eu amo o que eu faço. Então, é bom. Eu gosto de ver, assim, um trabalho bem executado, um arquiteto talentoso, né? Muito bom. Uma arquiteta também, né? Para os dois. O escritório em si, muito legal mesmo. Mas vamos conhecer um pouco do Diego, um pouco da Margot. Vou começar pela Margot aqui. Ladies Margot, first. Conta pra gente, quem é a Margot? Então, a Margot é uma francesa já, para começar, que veio, mora no Brasil, agora estamos aqui há 3 anos. Sim. Nasci e cresci em Paris, me formei em Paris, em arquitetura. Antes de me formar, eu fui fazer um intercâmbio, só um semestre assim, entre as duas universidades, lá em Paris e na Austrália. Fui lá na Austrália onde eu conheci o Diego, né, por um semestre. E depois tive que voltar para me formar. Depois voltei para a Austrália. A gente trabalhou lá uns 3 anos. E depois disso tivemos uma oportunidade. Voltamos a morar na França para fazer um grande projeto, reforma de um sítio, fazenda em hotel dedicado ao bem-estar, etc. Sim. E agora faz 3 anos que a gente está atuando no Brasil. Mas assim, quando você pensou, vou estudar arquitetura, você vinha na adolescência, você gostava de arquitetura, estava lá em Paris, vou ali no Louvre, não sei. Conta pra gente o fascínio pela arquitetura. Por que você foi estudar arquitetura? Você fez design de interiores também, né? É verdade, eu fiz. Paris é inspirador, isso é fato. Sim. Eu lembro que com 12 anos eu já falava, eu quero ser arquiteta.
Eu tenho uma tia arquiteta, mas não sei se isso me impulsionou muito na arquitetura, porque ela estava meio que de birra com a profissão, que não é só lindo, não é só maravilhoso. glamour, né? E ela falou, não, faz, não. Eu falei, eu vou fazer. Mas daí ela falou, faça alguma coisa menos administrativo, menos assim, com aprovação, prefeitura, blá, blá. Faça, se você quiser criar essas coisas, faz design de interiores, que é mais leve, não tem tantas limitações, coisas de prefeitura, é mais criação mesmo. Daí eu fui fazer isso, design de interiores. Eu terminei o curso, falei, tá, bacana, mas agora eu vou fazer arquitetura. Isso aí. Daí eu falei, então eu acho que você vai. Eu acho que você quer mesmo. Quer eu acho que você você tá comprovou que é isso mesmo. Aham. Então, foi assim, eu lembro bem, com 12 anos eu falei, vou fazer arquitetura. Você falando isso aí, agora gerou uma curiosidade. É muito complexo uma aprovação de projeto lá na França? É. Eu diria que a administração talvez seja um pouquinho mais regrada. Rígida. E organizada também, né? Ela é mais organizada, então isso é mais exigente. É um negócio mais fácil do que no Brasil, que às vezes, nossa, cada prefeitura, até para aprovar um negócio em Jacareí já é diferente, tem que registrar, não sei o quê. Né? Um arquiteto na França aprova projeto na França inteira, sem tem que ter cadastro. E vai rápido, tem um prazo, é sempre dentro do prazo, geralmente é antes, é bem organizadinho. Agora, tem muito mais regras, porque assim, tem um patrimônio, as fachadas principalmente, e não tem mais, você na verdade. Não pode mexer, né? De jeito tem nenhum. coisa que assim, você é obrigado a restaurar assim, e você tem que pesquisar. Às vezes um edifício que já foi transformado, então assim, ele tinha o aspecto original dele e já fizeram uma reforma lá nos anos 70, vamos dizer. Descaracterizou a casa. Se você quiser reformar, você tem que saber como que ela era antes e você tem que voltar ela para ser como ela era antes. Você não pode fazer um negócio diferente, porque ela está dentro de uma região ou de um limite ali determinado como patrimônio histórico. Não, então, e tem algumas ruas também que tem algumas regras. Nessa rua, não importa, você pode ser o McDonald's, a Farmaconde, sei lá o quê. Você não vai botar seu laranja da Farmaconde. Você tem que ter o nome assim em dourado. Tem muitas regras. Tem algumas ruas que as suas persianas têm que ser de tal ou tal cor. Tem dois Pantone aqui para fazer. E não é muito complicado. E não tem mais espaço para construir. É pouca construção. É muita reforma. Muita reforma. E assim, isso é chato, mas ao mesmo tempo é bom. Por isso que Paris tem o charme que tem, né? Muito. Porque eles se preocupam muito com isso. As construções, né? 500 anos, sei lá, 200 anos, né? Então, bem complexo mesmo, né? Beleza. Agora vamos conhecer um pouquinho do Diego. Conta pra gente aí, Diego. Quem é o Diego? Bom, eu também sou sempre desde muito pequeno passava o dia desenhando, sempre gostei de desenhar. Sou filho de ex-militar, então morei no Brasil inteiro, vim parar em São José, CTA, né, aquela história. Cara, você é do CTA? Pô, eu também, cara. Eu morei lá no 90 e 91. Foi por isso que a gente veio parar aqui. Eu nasci em Belém, rodei o Brasil todo e vim parar aqui, né? Mas assim, eu estudou no Marioto lá? Não, foi no Pequenópolis. Que é o antes, é o pré-primário, né? Eu também. Mas aí, eu tenho 10 anos a mais, né? E aí eu quando era pequeno, eu sonhava que eu gostava muito de carro. Eu falei assim, eu quero ser projetista de carro, né? Só que é um mercado, né? Extremamente nichado. Até que um dia eu fui na casa de um amigo meu tinha acabado de se mudar para uma casa, inclusive ele é arquiteto também. Forte abraço, Tomás. E fui a primeira vez na casa dele. Era uma casa muito, muito diferente, né? O pai dele é arquiteto, um arquiteto muito conhecido lá na região de Jundiaí. Maurão. Fala, Maurão. E aí eu entrei naquela casa e falei assim, cara, que casa diferente, meu. Porque tinha estrutura metálica exposta, aparente. Isso, não aquela coisa de... atrás. Isso em 90 e poucos, né? Então, estrutura metálica aparente, a casa cheia de clarabóia, não sei o quê, umas coisas... E eu... De tijolinho, com os telhados, assim, meio bonito. Eu falei assim, cara, que diferente essa sua casa. Ele, meu pai que fez. Mas seu pai é pedreiro? Arquiteto, né? Não, meu pai é arquiteto. Eu... Tá, arquiteto. Tinha mais ou menos assim, uns 10, 12 anos também. Aí o cara...
vou ser arquiteto. Decidi ali também foi muita coincidência, né? A gente tem uma história muito similar com isso, mas aquele dia eu falei assim, eu vou ser arquiteto. E aí fiz faculdade de arquitetura, estagiei muito durante a faculdade, alguns escritórios aqui de São José, que todo mundo conhece, e o dia que eu me formei, eu arrumei um trabalho numa construtora em São Paulo. E eu sempre gostei muito de obra, né? Aí eu falei, vou pra lá. E São Paulo também, novidade, cidade grande, aquela coisa, né? E aí saí de uma construtora para outra, de outra para outra e fui parar na Petrobras, uma coisa industrial já, totalmente, né? Gerenciamento, zero criação. E aquilo foi interessante durante um tempo. Me ensinou muito, né? Você trabalhar numa obra daquela escala, né? Dentro de um sistema tão complexo. Aquilo me ensinou bastante, só que eu comecei a sentir falta da parte criativa. E para eu conseguir me reinserir no mercado foi complicado, porque eu queria algo de uma escala maior, né? Tentei voltar para São Paulo e tudo mais, não conseguia porque aí eu não tinha experiência como arquiteto. Aí eu falei, vou me especializar e voltar. Aí eu fui para a Austrália para fazer um curso que era para ter durado, era para ter durado 6 meses. Eu fui lá fazer uma pós-graduação, né? Então era para ter durado 6 meses e eu acabei ficando na Austrália 6 anos, né? Aí foi aquela história que ela contou. A gente se conheceu, trabalhei de tudo quanto é coisa na Austrália, fui desde garçom até pedreiro, até entrar no ramo da arquitetura. Então meus dois, 3 primeiros anos lá na Austrália foi aquela coisa, imigrante, chegando num lugar novo, achando que vai ser a Disneylandia, e o negócio não é bem assim, né? Sim. E aí... Mas depois a gente se inseriu lá e tudo começou a dar certo. Até que num momento a gente entrou num escritório de arquitetura muito bacana lá, a gente começou a trabalhar lá juntos. E surgiu essa oportunidade na França, fomos para a França, quando essa obra... Mas vocês lá em... Brisbane? Na Austrália? Na Austrália, isso. Trabalharam em escritório de arquitetura. Sim, no começo o que aconteceu, né? Para eu conseguir sair dessa coisa do... Não, mas espera aí, vocês pularam uma história. A Margot mudou e você morava numa república... não, você passou muito rápido por isso aí. Tá? Não é. É que a gente não se conheceu no trabalho, né? Na verdade, foi uma coincidência muito grande que eu morava numa casa, que eram 2 repúblicas, uma no térreo e uma no pavimento superior. A gente morava na casa Mas não era uma república nada ligada à arquitetura. Não. Era uma moça que... Uma senhora lá, que ela tinha vários imóveis... E esses imóveis dela alugava os quartos, né? É muito comum na Austrália, assim, a maioria dos australianos, o cara faz 18 anos e sai de casa. Sim. Né? Então ele já vai dividir uma casa com alguém, provavelmente, né? Então tem muito disso, de repúblicas lá. E também por ter muito estrangeiro, né? E aí eu tava nessa casa, já morando ali no andar de cima, e um dia essa moça me avisou, Diego, eu tô vindo 2 meninas morar no quarto de baixo, na casa de baixo, né? São 2 arquitetas vindas da França. Eu falei, interessante. vamos lá, né? Aí conheci a Margot e como um bom anfitrião, né? Falei, olha, você precisar de ajuda aqui, quer conhecer a cidade, vamos lá, né? Vamos passear aqui na Austrália. Vou te mostrar os melhores locais. Nossa, prestativo. Prestativo esse menino, né? Super prestativo. E aí, mas foi totalmente coincidência essa coisa dela ser arquiteta também. E aí, como eu tava nessa coisa de trabalho meio braçal, né? Chega lá no país novo, tudo é mais difícil. E uma hora eu conheci uma menina lá que era designer e ela tava precisando, e ela prestava serviço para construtoras, né? Fazendo projetos executivos complementares. E eu falei assim, cara, eu era muito bom no AutoCAD, né? E eu falei assim, putz, eu posso te ajudar. Ela, então vamos abrir uma empresa de CAD junto, de projetos. Sim, projetos. Né? Então a gente recebia os sketches assim de hidráulica, elétrica, estrutural, qualquer coisa, e a gente só fazia, a gente só desenhava o executivo baseado naquilo lá. E começamos a fazer aquilo. Aí uma das empresas para a qual a gente prestava serviço quis nos contratar integral. Para ela não era interessante, para mim era, porque eu precisava do visto também de trabalho. Aí eu fui trabalhar para essa empresa. Aí fiquei lá, acho que um ano e meio, até que a Margot conseguiu uma vaga nesse escritório de arquitetura, que era muito legal. Sim. E aí o pessoal estava precisando de mais arquitetos, aí ela me apresentou, eles contrataram a gente. E esse escritório fazia projetos de arquitetura? Isso, é um escritório. Austrália. Chama Spark Architects. Eles têm 2 frentes, né? Uma frente industrial e uma frente residencial. Aí a Margot
foi trabalhar na frente industrial. Melhor. Tudo a cara dela, né? Designer de interiores, arquiteto, foi fazer galpão. Nossa, industrial E eu fui pra parte de residências, né? Mas a gente trabalhava, todo mundo no mesmo grupo, ali na mesma turma. Foi muito bacana, cara. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Demais. A gente aprendeu muito sobre estrutura de escritório, porque lá era um escritório mais... já numa escala maior, uma escala bem grande, né? Sim. Que é uma coisa interessante sobre os escritórios. Tem muita diferença de design, de projeto? Tem, porque a metodologia construtiva na Austrália é mais puxado para americana, assim, né? Muito... A seco. É muito wood frame, muito drywall, né? E na Austrália isso muda, né? No sul da Austrália, lá para Melbourne, Adelaide, é diferente porque é mais frio. Então eles usam um pouco mais de pedra, alvenaria nas casas. Onde a gente morava, lá em Queensland, que é muito quente, tem muita casa de madeira e geralmente as casas não tem... Elas são elevadas, elas não encostam no chão, porque ela ventila por baixo, por cima. Tem enchente também. Tem enchente. Então, assim, é muito... lá na Austrália tem o designer que eles chamam de Queenslander, né? Que é o estado lá de Queensland. E a casa Queenslander é uma casa muito... tipicamente ela tem uma varanda 360, que é pro beiral proteger as janelas do sol, então não ficar muito quente dentro da casa. Ela é elevada por causa dessa ventilação. E é muito engraçado. E isso é uma coisa de 200 anos que foi se modernizando, mas ainda tem essa essência. O jeito, né? Da casa. Então é muito até hoje, nossos amigos que eram lá, que agora abriram os escritórios deles, a gente ficar acompanhando, é muito... Tem a cara de lá, regional de lá. Mesmo com toda a modernidade de hoje, é muito engraçado. Você bate o olho no negócio e fala assim, isso é na Austrália. A gente a gente pesquisa muito assim, de uma maneira muito global quando a gente vai ver referências, né? E a gente está começando a ficar lá, especialmente, que a gente é muito familiarizado. Mas é engraçado quando tem projeto assim, aí você fala, cara, isso aqui é México. Aí você vai ver que tem as tendências de lá, né, ter essa modernidade, mas aplicada ao tradicional de lá. Aí tem outros que você olha e fala assim, que isso aqui tá com cara de Vietnã. Aí você vai ver, é Vietnã ou Bali. Porque todos esses locais estão começando a ficar mais cosmopolitas, né? Porque essa coisa de home office, trabalhar à distância e tal. Então você vê esses locais que o custo de vida é mais barato. Então, o cara, por exemplo, ele é europeu, ele trabalha à distância, mas ele pode morar num apartamento de 60 metros em Paris ou numa casa de 200 no México. Ou na Tailândia, ou não sei o quê. E esses países agora estão começando a ter mais infraestrutura, estão ficando mais globais. E isso começa a acontecer. Então você vê essas diferentes arquiteturas que vão se mesclando com essas tradições de cada um dos locais. É muito legal, cara. Então isso foi uma... A gente adora isso. Eu acho que todas as experiências que a gente teve em países diferentes faz parte um pouquinho também da arquitetura que a gente tende a... Vai fazendo a construção ali da identidade de vocês. E tudo isso compõe, né? Porque como a gente teve que lidar com várias situações diferentes, por exemplo, uma casa de Queensland, uma casa de Melbourne, uma casa na França, uma casa em Portugal. Quando chegar um projeto de Queensland, você já sabe, né? Cara, aquela varandinha. Então, assim... Até eu já tô ligado aqui já. Então, quando a gente traz isso para aplicar aqui, né? Que a gente vê muita repetição na tendência, assim, o negócio, não repetição no sentido de ser uma cópia, mas é assim, a tendência ali. É uma tendência aqui que é muito forte. E é Brasil. Seja em São José, no Rio, no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, você vai para um condomínio fechado de alto padrão, você vai... casa brasileira, né? E a gente tenta trazer uma coisa assim, essa leitura mais flexível do cliente ou da situação. Né? Então o que esse cara gosta? O que ele faz? Então eu não vou fazer uma casa que o pessoal gosta de dizer, o moderno minimalista, que tem pouco de moderno, muito menos de minimalismo na maioria das vezes, né? Pela minha leitura, mas é o jargão que o pessoal utiliza bastante. E a gente fala assim, não, vamos mostrar um negócio diferente. A gente gosta de quebrar os paradigmas, a gente gosta de provocar o cliente. Nem sempre dá certo, né? Mas quando dá é legal, porque aí a gente consegue um destaque. Precisa ter uma aceitabilidade do Exatamente. outro lado. Nem sempre ela acontece. Não, a gente testa. Mas a gente sempre testa. Quando a gente vê gosta de quando é o cliente mais ousado, né? Olha, eu acho que aqui tem uma flexibilidade. Vamos tentar. E aí, vocês estavam trabalhando nesse escritório lá na Austrália. E aí, qual foi? O que aconteceu? Então, vocês mudaram da Austrália, né? Surgiu
uma oportunidade para a gente realizar um projeto na França, que era uma coisa assim bem atípica, né? Aquela oportunidade que eu falava assim, cara, não sei se vai ter outra dessa na vida, né? Então ele veio muito a sério. Então o que foi o seguinte, o cliente tinha comprado uma fazenda no interior da França, e a ideia era revitalizar essa fazenda que estava meio largada, transformar ela num hotel de bem-estar. Era uma fazenda pequena, na verdade, eram 8 hectares, 10 hectares, mas tinha uma casa muito grande, né? E antiga. A casa 1700, alguma coisa. Então, olha assim, que legal. Quase 400 anos, né? Muito, muito interessante. E aí, a ideia era transformar aquele local completamente. Então, a gente foi até lá, a gente iria fazer o projeto conceitual e ia ser basicamente isso. Então, nós fomos até a França, passamos um tempão lá, porque, obviamente, não existia nenhum registro, não existia planta, não tinha nada. Projeto de nada, né? As paredes, cada uma dessa largura, nada era perpendicular. Tudo de pedra, né? Tudo, né? Era então, de pedra? Era de tijolo. Por exemplo, as vigas do telhado eram troncos de árvore, então elas eram... O telhado, você olhava o telhado ali ia fazendo assim, porque né, não era... Sim. E a Mas, telha? assim, muito... A telha era da época também? Eu acho que cada telhado, por exemplo, que tinha a casa Tava principal... de um jeito. Aí tinha o galpão 400 anexo, anos depois, né? E tinha os outros pequenos prédios ali, né? Onde era a cocheira, onde era estoque, onde era forno. Era uma né? casa da fazenda, então. Isso, então assim, você via que tinha vários tipos de telhas, né? Que eram telhas de épocas diferentes, né? Eu acho que arruma quando precisa. Então. Até quando não pingar na casa, deixa do jeito que tá. Eita, pingou, vai ter que arrumar, daí troca. Mas assim, a gente foi até lá. Nossa, só a medição do negócio foi enfim, foi uma odisseia. E aí a gente voltou para a Austrália e a gente ia desenvolver aquilo lá à distância, porque a gente estava trabalhando nesse escritório. E eu falando assim, cara, tem muita coisa para fazer lá, né? Não é uma coisa é a gente fazer o projeto conceitual. E eu já estava de olho na obra, né? Falei, menino, que legal reformar uma casa de 1700, cara, nunca vou ter essa chance na vida, né? E aí a gente pode fazer toda a parte de interiores, a gente pode participar de outras formas. Enfim, a gente meio que deu essa ideia, eles toparam. Aí a gente, nossa filha tinha acabado de nascer. E lá na França tem a família dela também, lá na Austrália você é muito isolado, né? Então a gente acabou indo para lá e passamos 3 anos lá desenvolvendo todo esse projeto. Então a gente executou o projeto arquitetônico, depois administramos uma obra, fizemos uma parte de interiores, fizemos uma parte... Ela até participou no desenvolvimento do cardápio do hotel, a gente fez o branding do hotel. Então foi um projeto completíssimo, assim. A gente se mudou para lá. Então ela é Masterchef, então. Participou do cardápio. Essa aqui também. Olha que legal, hein? O francês dela. E lá a gente... francesa, hein? Dessa parte. E foi lá que a gente acabou abrindo a Macau, né? Quando a gente teve a ideia da Macau na Austrália, mas foi quando a gente mudou para a França que a gente estava baseado lá fazendo esse projeto e começamos a pegar outros projetos lá na França. Sim. Aí a gente resolveu abrir a Macau e ficamos lá durante esses 3 anos até concluir essa obra. E esse nome, Macau, ele vem da onde? Conta pra gente. Vai, não sou eu. A Macau, porque Macau em inglês significa arara. E quando a gente... não sabia. Isso significa arara. Ouve essa história, foi o maior romantismo do Diego. Eu sou... De resto não tanto, mas pra isso é fofa a história. Sou muito romântico. E vem dele. Precisa ver. Não, é que assim, Macau é... Agora eu fiquei curioso, hein? Conta direitinho essa história aí. A história é fofinha. A Macau é uma ave tropical, né? Que ela tem algumas espécies de arara na Austrália, mais cacatua do que arara, mas assim, tem uma arara lá na Austrália, mas é uma coisa assim bem brasileira. Então eu já queria fazer essa relação, de alguma forma, às minhas origens, né? E a Macau, a arara, é muito interessante esse fato de ser uma ave que uma vez que ela encontra o parceiro, eles formam essa dupla e ficam, né? Né? Então é uma ave... Ficam e trabalham juntos. E elas trabalham juntos, constroem ninho juntos, né? Então tem essa coisa assim, eu fiz essa associação e a Margot gostou, né? Quando ela era legal porque eu acho que lá na Austrália todo mundo falava Macau direito. Eu pensei, na França o pessoal vai pronunciar bem também, não vai ter tanta dificuldade. Uma palavra curta, uma palavra forte, assim, né? Muito legal, acho que dá um destaque. Acho assim, bacana. né? Mas eu não sabia que era arara, né?
E muito aí legal. no início até tinha o logotipo, tinha um arara, aí a gente já mudou, já tirou. Mas a origem do nome vem daí. Legal. Eu também achei a história muito fofinha, como a Margot falou. É fofinha, muito, bacana demais. E vocês foram para a França, fizeram outros projetos lá na França? Aham. Conta aí pra gente sobre esses projetos. É aquela coisa, né, que eu tava falando antes, é muito... Talvez nem tanto pra Margot, né? Mas assim... Pra você era tudo novo. Aqui, cara, quando o pessoal fala assim, nossa, meu, maior dor de cabeça essa casa... Não, e aí você tava falando inglês lá, né? aí eu fui aprender... Tem essa barreira da língua isso, também, né? Isso é uma outra Meu coisa Deus do fofa, céu, quando ele fala que francês. loucura. Aí, porque se eu vejo hoje o pessoal assim, nossa, cara, que dor de cabeça, esse cliente tem uma casa dos anos 80, tem que reformar mó trampo. Eu falei, cara, anos 80, a casa nasceu ontem, tá? Uma delícia. Anos 80. Então, assim, lá na França é tudo muito complexo, né? E como ela falou, tem pouco espaço. Que a Austrália é tudo novo, A né? Austrália é tudo novo, a Austrália é mais Sim, recente. eu sei, E a Austrália tem muito espaço. Então tudo Entendi. já faz uma nova. Austrália né? e Brasil se parecem nisso. parecem Tem nesse espaço, sentido, é novo, o clima tá favorável, assim. Que já na França tem também essas Então, assim, questões uma que são reforma meio na França é diferentes. muito complexa porque você tem que se preocupar com coisas, né? Como isolamento térmico, né? Por exemplo, você vai fazer uma reforma de um estúdio, né? Igual a gente fez lá em Paris. Pô, não tem elevador no quinto andar e as escadas são desse tamanho. Como é que você sobe material, sobe máquina? Tipo, é complicado. E aí a hora que você vai começando a tirar as coisas, tem 3 camadas de piso que já foram sobrepostos, né? Aí de repente você vai ver, nossa, o piso original não é laje, é tudo madeira entre um apartamento e outro. E de repente a madeira tá podre, você tem que arrancar o piso, mas é o teto do cara de baixo. Aí você... Putz. É muito complicado. Então assim, você acha que a reforma é difícil, velho? não. Reforma em Paris, que glamour. Não. Então assim, por isso, né? Lá é uma maneira de se fazer arquitetura muito diferente. E outra coisa que também foi uma adaptação aqui pra gente, que como eu falei, eu nunca fui arquiteto aqui. Eu trabalhei em outros escritórios, né? Mas assim, né? Era outra coisa. Mas aí eu fui aprender a ser arquiteto mesmo, foi na Austrália, depois na França, e quando eu voltei para cá, eu tive que me readaptar completamente. Completamente, eu fazia uma ideia, mas assim, eu tive que me adaptar, a Margot então nem se fala, porque a forma como o mercado opera aqui é completamente diferente, né? E a forma como o arquiteto é visto pela sociedade é também diferente. Aqui o arquiteto é meio que um supérfluo, assim. O cara que precisa de uma moradia, não sei o que, não. O engenheiro faz, o empreiteiro faz, ou talvez aqui o arquiteto... Mas a arquitetura aqui é uma coisa moderna, né? Por quê? Cara, me lembro quando, sei lá, eu tinha 10, 15 anos... Quem fazia o projeto era o engenheiro, né? Naquela entendeu? caixa de sapato lá. É isso que eu tô falando. Então, assim, o arquiteto aqui hoje em dia tem muito mais design, muito tá mais mudando, arquitetura, tá né? mudando, ainda bem, mas assim, é considerado quase que uma coisa assim, é um acessório. Não, design de interiores então, né? Então, a gente meio que teve que se acostumar com isso. Sim. Né? De uma certa forma. Como vender isso daí, isso é muito complicado. Outra coisa, o mercado aqui, né? A França... Ninguém contrata arquiteto, é mais restrito, por quê? Primeiro que não existem, o mercado para se construir novas casas, ele é muito restrito. Então o arquiteto vai disputar o quê, né? Ele falou assim, tem 3 apartamentos nessa rua para reformar, e é isso aí. E o cara não contrata designer de interiores. Por quê? Vocês querem um cafezinho? Eu tomo. Por favor. Beleza, eu também. E assim, o cara não contrata designer de interiores. Ele vai lá na IKEA, escolhe um sofá, isso aqui, depois ela vai, compra um tapetinho ali e faz o negócio dela. Sim. Então o arquiteto e o designer de interiores, geralmente eles vão trabalhar para escritórios maiores. É difícil ter escritórios pequenos para independente ou com 4 ou 5 funcionários. Lá o escritório, quando o cara faz, é um escritório para 10, 15, que eles vão fazer o quê? Vão focar em concurso público. Que o cara tem muito mais do que aqui. Então lá o cara vai fazer museu, vai fazer centro esportivo, vai fazer... Cada cidade tem um museu, cada cidade tem umas instalações esportivas, toda cidade. Mesmo cidade hospital, pequena, todas essas coisas, tem biblioteca, tem tudo. Então tudo então isso aí tem com muito concurso funcionário público também, né?
Também, mas eles contratam os arquitetos para fazer isso. Eles fazem uma concorrência, tem todas as regras e tudo. Só que imagina chegar uma prefeitura e a gente fala assim, então, a gente tem um aeroporto. Eu falo assim, pô, espera aí, preciso contratar 10 funcionários. Né? Então, os escritórios lá geralmente são grandes, né? E o arquiteto lá geralmente trabalha para outros não sobrevive firmas. sozinho, fazendo pequenos projetos, porque... Entendi. Entendeu? Então totalmente diferente. É totalmente diferente. Né? Outra Funciona pegada. diferente. Talvez até por isso que a tia dela falava isso pra ela. Falava assim, cara, se você é arquiteto, você só vai ter que lidar com norma e não sei o quê, e vai ter que competir. Porque esse negócio de concurso público também é arriscado, é desgastante. Você demanda um tempão a equipe, que você não nem sabe fazer ali tal, entendeu? E concorrer com vários outros. Tal. Então, assim, a arquitetura pra lá ter uma oportunidade ali. É 70% isso. Ou você trabalhar em um outro escritório que ganhou essa licitação Exatamente. E tal, e cuida de determinado tema isso é o que mais acontece. Na Austrália já é mais... A Austrália tem os dois. Eu acho que é dividido bem meio a meio. Também tem muito investimento público, né? Mas também existe o setor privado que está em altíssimo crescimento. Aqui no Brasil é quase que... Eu vejo a arquitetura assim, o mercado 95% eu acho que é setor privado, porque o público já está... São os mesmos hospitais de não sei quanto tempo, aeroporto e tal. Surgem menos oportunidades nesse sentido. Assim, eu vejo muito pouca oferta de concurso público, enquanto na França é assim, ó, um atrás do outro. Mas na arquitetura, mas realmente, para você entrar nisso, Brasil, você tem que ter uma estrutura muito grande. Né? A não ser que você vai trabalhar numa análise da prefeitura, coisas desse tipo, né? Mas assim, para trabalhar em museu, essas coisas... Então isso é um mercado muito diferente. É um mercado muito diferente. Assim, a necessidade do arquiteto pelo cliente, né? Na Europa outra, né? Também é completamente diferente daqui, culturalmente, assim. É muito interessante. Sim. Uma curiosidade, quando você foi para a França, a barreira da língua, você sabia uma palavra em francês? Uma palavra eu sabia. Duas até. Algumas coisas, nossa, até eu tentei ensinar francês para ele. A gente até comprou os livrinhos, a gente não tinha... Lá na Austrália não tinha filhos na época, final de semana a gente ia lá num cafezinho gostoso e eu falei... Mas o rapaz aqui não é muito de estudar, de ficar sentado para estudar, para aprender. Eu não sei, não deu muito certo. Não fala francês, então? Não, falo. Depois de 3 anos na França. Obrigado. Fala o francesinho? Francesinho. Que legal. Olha que legal, hein? Ele se vira numa conversa assim entre 2, 3 pessoas. Ele cansa rápido, mas ele se vira. Mas tipo, não tá tanto quanto o meu português. Não, o português dela é fluente total. E o inglês na França? Tem ali um preconceito ou não rola, não? É coisa que é história que o pessoal conta. Só para responder a pergunta anterior, o que aconteceu é que eu cheguei lá e como nós dois trabalhávamos juntos, ela fazia a comunicação. Né? E eu ficava ali no projeto, eu ia ver o que estava acontecendo na obra e tal. Então a gente conseguia se dividir bem. E aí, com o tempo, aí eu fui estudar francês lá, fui me acostumando, fui convivendo. E no final já consegui me comunicar. E principalmente que assim, né? É global isso, mas o linguajar da obra é mais rústico, né? Sim. Então uma coisa é eu aprender francês com ela e conversar com 3 pedreiros. Sim. É diferente, né? Então, isso no sul da França, que o sotaque é bem diferente também. É verdade, do sul da França. É igual você assim, você vem um estrangeiro, aprende a falar português com você aqui na sua casa. E aí você manda ele para tocar uma obra lá em Pernambuco, no interior. Sim. É outro português, né? O sotaque Então, assim, é quase que outra... Ouvindo, assim, é quase que outra língua, né? Então, assim, dependendo de quanto o cara arrasta ali no sotaque, né? Entendeu? Então... pessoal do interior, né? Ali. Eu tenho uma certa facilidade com língua porque eu fui alfabetizado em 4 estados diferentes, né? Então eu nasci em Belém, fui para Goiânia, fui para Recife, fui para o Rio e vim para São Paulo. E aí minha mãe é norte-rio-grandense e meu pai é mato-grossense. Então assim... Convivência com sotaque é diferente. Convivência com sotaque, por isso que eu aprendi inglês fácil, eu acabei aprendendo o francês sem muito problema, mas assim, eu tinha preguiça de aprender o francês, esse que era o negócio, né? Sim. Eu acho que a grande diferença é que quando eu te conheci, falei, nossa,
que legal, vou poder aprender o português, vai ser muito legal. E você tava lá, nossa, vai ter que aprender francês. Ô, saco. Eu acho que a abordagem que deu o resultado que deu. Mas ele se vira Mas em francês. o francês tem um pouco de espanhol ali, as palavras são parecidas ou na não? verdade, o francês e o português, a gramática é muito similar. Muito similar. Às vezes tem a regra que é igual, e até as exceções que falam, gente, são as mesmas exceções em francês. Então, gramaticamente, para formar frases e tudo, é bem similar. Mas a fonética muda muito, a fonética. Né? Eu acho que é mais fácil aprender o português do que aprender o francês. Agora, principalmente na hora de escrever, que o francês é uma doideirice. Eu falo francês, entendo, agora escrever eu nem me arrisco, porque, cara... Não, tem monte. Olha, sou no Margot, tem só um tem T. Consoante que ali, não serve o pra nome só nada. tem consoante ali. Cada palavra, Tem 30% das letras estão lá e não precisariam estar, porque elas não são pronunciadas. Não tem sentido. Né? Então, na hora de escrever... Não, eu escrevo e pra francês ler, então, é muito difícil. Ler até vai, né? Mas agora o escrever é que é complicado. Mas, enfim, aí a gente... Consegui me virar lá com... Beleza. E a Margot, tinha uma tradutora. Como é que foi pra você aprender o português? Em qual momento, assim, dessa história aí? Na Austrália já. Quando a gente se conheceu... Olha, na Austrália já, hein? Foi? Ela é a nerd da dupla aqui, né? Dedicada. A gente no começo conversou em inglês, né? Porque não tinha... Mas, depois eu fiquei lá uns 6 meses, depois teve que voltar para a França para me formar. Nessa que eu voltei para a França, lá na Austrália a gente teve um convívio grande, tem muitos brasileiros lá. Sim. Nessa parte da Austrália onde... Brasileiro tem em todo lugar. Nossa Senhora, você não fala, pode né? nem falar português, que o cara tá entendendo ali do lado. E povinho que você gosta, porque eles vão em lugares... Mas fica entre brasileiro, bastante. Então, que não era tanto no seu caso, mas mesmo assim tinha a comunidade brasileira que era amigos, né? que era bem Natural. forte. E era legal, para mim foi muito legal, porque não só descobri a cultura da Austrália, mas ao mesmo tempo tive uma grande imersão na cultura brasileira, né? Então, nossa, cada final de semana vai ser um churrasco aqui. Lá 30 brasileiros, e eu lá no meio. Aquele churrasco que começa meio-dia e termina no dia seguinte, né? Exatamente. Ou seja, são muitas horas para que as festas na Europa são diferentes. Não, parênteses, muito engraçado, porque o australiano, ele é um inglês, né, basicamente. Então, a gente marcava churrasco e eu ia convidar os australianos, brasileiros, os franceses, os colombianos e tudo mais. Eu tinha 2 horários. O brasileiro falava, vai começar meio-dia o churrasco. E ele chegava às 3. O australiano falava, vai começar às 2. E ele chegava às 2. Só que o australiano chegava às 2 e ia embora às 6. Porque o australiano vai embora. O brasileiro ia embora meia-noite. Sim. Né? Eu mandar embora, o cara não vai, dorme na tua casa. Eu achava o máximo, porque ela não estava acostumada com isso, né? Ela não estava preparada. Eu ficava brava com os atrasos. Eu falei, não é possível. Como que esse... Mas enfim, então eu lá na hora eu falei, gente, vou ter que aprender essa língua porque vai ser muito entediante a vida, senão. Mas você porque chegou a fazer algum curso, nada? Não, sozinha. Autodidata, moça, aqui, ó. Não, realmente. Confia. Não, o que me deixava com raiva é que nossa, você fala muito bem português, parabéns, Diego. Fala parabéns. Parabéns, Diego. Eu nada. Aprendi sozinho. Na hora que eu comecei a fazer em cima dela, falou, não, você não fez sua tarefa de casa hoje, Margot. Imagina, falava. Eu falava espanhol, falava muito bem espanhol. Então tudo isso cruzou, era a minha quarta língua. Ou seja, tem uma hora que você começa a fazer ligações mais fáceis, né? E ele continuava a me mandar mensagem em inglês. Porque o espanhol é bem parecido. É bem também, parecido. Né? Então, é a terceira pena do francês, espanhol, português, talvez um pouquinho de italiano, mas tudo isso é bem próximo. Sim. E daí eu falava pra ele, não vou responder essa mensagem que você me mandou em inglês, manda de novo em português. Ele tava lá, ele escrevia tudo. Eu me recusava a responder. Eu falei, não, eu quero aprender. Que aí você vai trocando a língua, né? Exatamente. Dentro de casa ali, sei lá. Exatamente. Uma hora mudou. Virou a chave. Exatamente. Aí só fala em português. Depois que meus pais foram pra lá, eu acho. Meus pais foram pra lá algumas vezes. Eles ficaram 2 meses. E como porque, é longe. Eu contei pra você, né? Ficou o dia inteiro falando português ali. Porque no começo eu observava. Eu observava, ficava na minha, observava, não sei o quê. Numa hora, os sogros vieram pra casa. Daí eu falei,
Agora eu vou ter que falar, porque senão, nossa, eu vou passar dois meses. Que é longe, cara, ir pra lá. Na hora que eles vão, eles fica uma barreira também, né? A língua cria e aí uma eles barreira. não falam outras línguas. Meus pais não falam inglês, nada, então não ia ter como se comunicar. Ela ia ter que falar chato, português, né? senão ia ficar chato. Então, nessa hora, eu falei, bom, agora vai ter que destravar. Falava tudo errado, mas falava. E ficou só melhorando. Nossa, você fala muito bem. Obrigada. Muito bem mesmo. Obrigada. Na Austrália, então, já falava assim. Depois, na França, em casa, sempre foi o português também. E aqui, então, foi só para reforçar. Mas por isso que minha adaptação, eu acho, no Brasil foi rápida. Porque eu cheguei com um convívio muito grande com brasileiros. Tinha já piadas que eu conhecia. Os programas de TV que todo mundo assistia, criança, eu já conhecia. Então, eu já... conseguia fazer parte desse negócio. E eu falava um português bom o suficiente para trabalhar. Eu sou meio tímida, então no começo eu falava, não, você que faz, você que chama. Mas aos poucos acho que quando tá aprendendo a língua, você tem vergonha de errar uma palavra ali e tal. Exatamente. Isso é o segundo podcast. No primeiro eu já tava mais estressadinha. O terceiro podcast ela vai sozinha. Nem precisa. Imagina. Beleza. E aí vocês estavam ali trabalhando na França e vocês também tiveram a oportunidade de fazer projetos em outros países fora a França, né? Conta aí sobre esses projetos. Essa oportunidade que surgiu assim, a gente estava indo lá pro final, já essa conclusão dessa obra lá na França, e a gente estava tentando se antecipar para o próximo passo, porque a gente estava morando na obra, né? Então, na hora que a obra acabasse, a gente tem que arrumar uma casa, um lugar para viver. E, naturalmente a gente iria para Paris, que era onde a família dela morava. Ela queria voltar para a Austrália, eu queria ficar na Europa. E a gente assim pensando, mas o que a gente faz, né? Então vamos para Paris, mas a gente vai entrar num mercado extremamente competitivo, num custo de vida muito alto. Então vamos ver outras cidades no sul da França. A Margot não estava muito feliz de ficar na França. Aí a gente, na época, a gente gostava muito de Lisboa. Lisboa era uma cidade que estava também crescendo muito, muito cosmopolita, europeu, pessoal da Europa inteira, Estados Unidos, muita gente indo para lá. Indo pra lá, né? Então... O mercado estava muito bom e era um custo de vida mais barato. E quando a gente falou de ir para Portugal, meus pais, se vocês forem, a gente também vai. Então começou a ficar um negócio muito interessante. Mas então vamos fazer o seguinte, a gente conhecia bem Lisboa, mas a gente não conhecia o resto. Então vamos fazer um tour. A gente saiu da França e fizemos uma viagem de quase 2 meses lá em Portugal. Fomos conhecer Portugal inteiro, para ver assim, onde que a gente vai. Com os pais do Diego, todo mundo. Olha, aí a nossa que massa. filha, a gente fez um road trip bem aí legal. A gente, para entender assim, qual que é o melhor lugar para investir, né? Porque também Lisboa é caro, porque justamente por isso, capital, porque está em alta demanda, né? E nisso a gente estava no final já desse passeio quase, que a Margot é muito assim com a coisa do clima, né? Do frio, ela não gosta de frio. Em Portugal, você traça uma linha no meio de Portugal assim, a parte... Acima de Lisboa... Acima de Lisboa muda tudo. Daí não o clima, Portugal tem 2 climas, de Lisboa para baixo e de Lisboa para cima. É muito engraçado. Então a gente conheceu toda a parte sul de Portugal. Ela falou assim, o norte nem precisa ir porque eu sei que eu não vou querer. Aí, só que a gente queria conhecer Porto, né? Então a gente foi até Porto. Quando a gente chegou em Porto, tava indo para lá, um tio da Margot ligou para ela e falou assim, vocês estão em Portugal, eu comprei uma casa aí, vocês não querem ir lá conhecer? Fica na Ilha da Madeira. Portugal, entre aspas, né? Igual, comprou uma casa em Fernando de Noronha, já que vocês estão aí no Rio, vocês não querem ir lá conhecer. Bem ali, mas tudo bem. Aí, vamos fazer o seguinte, meus pais ficaram com a Helena lá em Porto e a gente foi conhecer a Ilha da Madeira. Aí foi amor à primeira vista, né? Eu falei assim, cara, esse é o... Parece eles falam, né? Que é o Havaí europeu, assim, né? Que é ilha vulcânica, no meio do oceano lá. Maravilhoso. E aí a gente se apaixonou pelo lugar. Quando a gente falou disso, e a ideia era comprar um terreno para construir e tentar monetizar isso com o Airbnb, né? Para o investimento em si pagando. Sim. E a gente ia fazer isso lá. Aí o pai da Margot gostou da nossa ideia, falou, também quero. Aí a gente voltou para Madeira e fomos procurar terreno. Aí a gente comprou o terreno e ele comprou do lado. E a nossa ideia era fazer uma vila. Então no nosso terreno a gente ia fazer um estúdio em cima e uma casa embaixo. E o dele ele ia fazer uma casa em cima e um estúdio embaixo. E a gente ia fazer isso tudo ser meio que se intercomunicar. Compramos o terreno, fizemos o projeto e quando a gente foi começar a ver,
financiamento, essas coisas, entrou a pandemia. Sim. Aí a gente, construir casa para Airbnb na pandemia meio, né? Aí a gente segurou. Então a gente acabou não fazendo esse projeto, mas o pai da Margot falou, o objetivo primeiro dele não era alugar. Ele queria um pré-aposentado, assim, falando, não, eu quero morar no sol, num lugar legal, com vista para o mar. Lugar quente, né? Então ele tava querendo ir morar lá. Aí ele falou assim, não, a minha casa eu vou fazer. Aí a gente falou, então deixa com a gente, né? E o bom, ele foi um ótimo cliente, porque ele queria que falou assim, eu quero vista pro mar, o resto... Eu quero vista pro mar, 2 quartos e uma garagem. Vocês se viram, pode fazer quando o que vocês quiserem. Falou aquele sonho de cliente, né? Aqui eu vou fazer. Aí eu falei, design. Então se prepara que isso aí vai ser né? Isso foi um briefing interessante para um arquiteto, porque basicamente, e aí, o que você quer para sua casa? Eu falei, nossa, se eu pudesse nem teria casa, porque o que eu quero mesmo... É vista pro mar. Está fora. Eu gosto de ficar fora de casa. Então, para mim, a melhor casa é a casa que dentro ou fora tá a mesma coisa. Aí a gente e é um negócio que combina muito com a gente também. A gente gosta dessa coisa de... integração, né? Que também é outro ponto muito interessante quando você fala a arquitetura no Brasil, na França, na Austrália, no Portugal. Aqui no Brasil você tem muito mais liberdade nesse sentido de, por exemplo, né, fazer aquelas esquadrias gigantescas, que a casa você se comunica com o quintal. Putz, cara, você fazer isso em Paris, onde metade do ano tá... Não, 10 meses por ano tá frio, 3 meses tá nevando, você tem muito mais... Isso é um exagero, pessoal. Você tem muito mais restrição, né? Então aqui é muito mais flexível. A noite é muito longa, entendeu? No verão o dia é muito longo, né? Então, é bem estranho aqui isso. você pode explorar mais essa parte. Então lá na Ilha da Madeira, que é bem mais ao sul de Portugal, é quase equatorial assim, então o clima é muito favorável. Então a gente pode explorar isso, de fazer uma casa com aberturas às vezes. Então a gente, aí eu fui longe, eu exagerei, né? Então depois a gente mostra umas fotos aí, mas essa casa é magnífica porque uma vez que as portas estão abertas, todas elas ficam embutidas na parede, então você está de dentro da casa, parece que você tá numa varanda assim. Né? E foi muito legal, foi um projeto muito diferente assim, bem conceitual, a gente conseguiu explorar bem essa parte, a gente tentou também trazer algumas coisas locais ali, né? Então, assim, a casa tem muita pedra, né? Muro de pedra, mas as pedras são do terreno. Então, a gente, como teve que escavar, porque é um declive absurdo, vulcânico, assim, né? Tem bastante pedra. E era uma pedra, um basalto, assim, um cinza bem escurão, assim. Então, a gente já foi tirando as pedras do terreno e já falou, vai deixando aí que nós vamos... que der, a gente vai revestir com essas pedras, né? Então, foi muito interessante. Uma técnica construtiva, coisa que eu nunca fiz na vida. Você até perguntou, é uma grua, né? Grua para construir? Você vai ver o terreno, né? Pirambeira. É pirambeira total, né? Difícil de acreditar que deu para construir aquilo, alguma coisa nesse terreno. O pessoal olhava e falava assim, cara, você comprou esse terreno, você é maluco? Era difícil assim, de né? andar. Era muito difícil a visita do terreno. No final você fala, talvez, mas eu nem vou. Se eu tropeçar aqui... É isso. Mas em contrapartida... A vista é um espetáculo. Todas as casas têm vista, porque não tem nenhuma em cima, na frente da outra. Isso é muito bom. Eu gravei um podcast, o arquiteto de Portugal. Ele era da Ilha dos Açores. Sim. Cara, ele falou assim, todas as casas têm vista para o mar. Então, cara, ele fazia assim, porque é uma ilha. Então, tinha a rua, atrás da casa ali era o mar. É mesmo, cara, tipo... Você quer saber a história engraçada? O tio dela... Ele é francês e casado com uma portuguesa, né? E aí eles moram lá em Paris e queriam ter uma casa de férias em Portugal. E eles queriam uma casa nos Açores. E ele colocou lá no site de real estate, de imobiliária lá, né? E colocou o bairro que ele queria. São Vicente. E só que tem São Vicente na Ilha da Madeira também. E aí apareceu uma casa que era da Ilha da Madeira, não era dos Açores. Aí ele gostou da foto, foi lá e marcou a visita. Pegou passagens. Vai dizer que foi na casa do irmão. Foi lá na casa do seu pai. Não. Não, era antes, era esse tio que primeiro comprou a casa e quando a gente tava para reformar, né? A casa para reformar. Ele comprou a casa para ele ter a casa de férias lá, antes da gente sonhar e ir para Ilha da Madeira. Só que ele queria nos Açores. E ele reservou a visita, gostou, não sei o que, sei lá, se ele deu um sinal. Se apaixonou pela casa lá, a distância. Não, esse final de semana eu dou um pulo lá, eu acho que vai ser essa casa. Aí me apaixonei, não sei o quê. A dona da casa chegou pra ele, então, quando você chegar aqui na Ilha da Madeira, você pega o lá do aeroporto de Funchal, você vai ser... Ele, não, é nos Açores.
não, é na Ilha da Madeira. Aí ele, putz, eu escolhi a ilha errada. Aí ele falou, bom, vamos lá ver. Eu gostei tanto da casa, vou tentar mudar minhas passagens, vou lá ver a casa da Ilha da então Madeira. Ele foi pra Madeira totalmente por acidente. Mas ele queria uma casa nos Açores no começo. E graças a esse erro, a gente hoje tem um terreno lá que, se tudo der certo, um dia a gente faz nossa casa lá. Mas a gente fez esse projeto que, putz, a gente tem muito orgulho desse projeto, ficou muito legal. Beleza. E aí, conta pra gente. Aí vocês foram para Portugal, de Portugal vieram parar no Brasil. Foi assim? Na verdade a gente não chegou a mudar para Portugal, né? A gente estava querendo se mudar, estava considerando ir morar em Portugal, entre essas opções, fica na França, vai para Portugal, volta para a Austrália, tudo mais. Não considerava muito o Brasil ainda nessa época como opção. E aí veio a pandemia, e a hora que veio a pandemia mudou tudo, porque tudo fechou. A Austrália fechou. A Europa ficou com uma economia extremamente restrita, né? E o Brasil, apesar de muitos problemas, obviamente, que tiveram com a pandemia, a construção civil se manteve muito aquecido, né? até melhorou, né? Assim, teve uma semana ali de caos e depois todo mundo continuou trabalhando. Porque assim, muita gente que iria viajar não podia, ou queria fazer... acabou... o pessoal teve um olhar para dentro, né? Para casa, né? Então o pessoal tinha que canalizou mais dentro de casa investimento para isso. Então. E as pessoas começaram a passar mais tempo dentro de casa e começaram a sentir necessidade de que a casa fosse novas necessidades da casa. O negócio de que antes todo mundo tinha um home theater, hoje todo mundo tem um home office. Né? Tem essas coisas assim. Certas necessidades foram mudando. Brinquedoteca para as crianças. Quem tinha brinquedoteca 5 anos atrás dentro de casa? De repente todo mundo tem brinquedoteca, porque as crianças precisam de... Então, e faz uma bagunça. Cara, mudou. Nossa, só quem tem filho sabe, né? Mas assim, mudou muita coisa. Brinquedo pra casa toda. Essa coisa da pandemia. E aí, quando a gente viu que o mercado aqui estava aquecido, e eu entrando em contato com os colegas, com os amigos daqui, falei, pô, cara, como é que tá aí no Brasil? Meu, pelo amor de Deus, ninguém tá dando conta aqui, vem cá, você não me ajuda. Então... Aí eu falei, e aí, Margot, você quer tentar... Você encara o Brasil, né? Ela só pensou no clima, falou, vamos, né? Calor, olha vamos que legal. lá. E aí, não, mas essa a Margot gosta do Brasil, ela já tinha vindo aqui, né, outras vezes. Gostava do Brasil já. Eu gosto de morar fora. Eu acho muito rico de descobrir uma nova cultura. Tem coisa frustrante também, mas eu acho muito interessante, muito abre a cabeça, o horizonte. Então, e aí a gente topo qualquer coisa. Aí quando eu comecei a falar assim, olha, eu acho que eu vou pro Brasil. Então toma isso aqui, esse projeto já. Sim. Aí eu falei, pô, cara, isso deve ser um bom sinal. Já pegou um projeto antes de chegar. A gente já tava pegando o projeto antes de chegar aqui. Então eu falei, vamos lá ver. É um sinal, acontece, né? Deve ser um sinal. Aí... naturalmente as coisas vão se fazendo, né? O caminho vai se abrindo, né? Não que as coisas tenham caído no colo. Mas... não é, mas, né? Assim, né? Mas foi uma oportunidade assim, que a gente agarrou e eu acho que a gente fez uma boa escolha. E vamos ver, né? Aquela coisa, como ela falou, uma vez que você costuma mudar, a hora que você fica muito tempo no mesmo lugar, já começa a dar aquela coçada, né? Tipo assim, qual vai ser o próximo? Sim. Tudo bem que agora tem criança, tem filhos, é outro ritmo, né? Antes a gente tinha muito mais liberdade. E profissionalmente é cansativo começar de novo, começar de novo. Também aqui no Brasil. Na França, para conseguir em 3 anos montar uma estrutura que nem a Macau, porque São José também é uma cidade bem boa para isso. Eu, Diego, já tinha bastante contatos e tudo. Nossa, se fosse recomeçar, primeiro que é cansativo e segundo qual que seria um lugar tão propício assim? E no Brasil é legal para um arquiteto construir. A gente ama a reforma, a gente ama também. Eu acho que a gente também tem esse negócio de preservação do patrimônio, dessas coisas, sei lá, esse lado um pouquinho europeu, né? Exatamente. Mas construir é legal também. Na França, quando que você vai construir? Não tem espaço para coisas novas. Então, eu acho muito boa essa fase profissionalmente aqui no Brasil. Sim. Eu acho assim, a arquitetura brasileira hoje em dia, né, ela desenvolveu muito nos últimos anos. E agora, muitos condomínios fechados, não só em São José, mas para o Brasil afora, né? Então, hoje em dia, com a internet também, existe a possibilidade de não precisar trabalhar só em São José dos Campos, né? Você tem aí
um mar de possibilidades. Eu acho que até no exterior, né? Vocês falam diversas línguas aí e tal. Acho que atualmente os projetos que a gente tem em andamento, a metade é fora. A gente tem projetos na França, tem projetos no interior do estado, tem projeto em outros estados. E tem também projetos em São José para não-joseense. Tem bastante, dá para ver também que é atrativo. A cidade de São José tem muita gente vindo para São José, né? Tem carioca, muitos estrangeiros também. Tem todo tipo. São José tem bastante estrangeiro. Tem francês, eu conheço vários franceses aqui em São José. Que legal. Mas e aí, beleza. Vocês chegaram, vieram para o Brasil, e como é que foi começar aqui no Brasil? O escritório e tal, ou foi natural? Já chegaram a 100 por hora já? Bom, na verdade a gente chegou com já algumas coisas encaminhadas, né? Mas aí foi aquela coisa totalmente provisória, né? Meio que, como eu falei, trocar o pneu do carro, o carro andando, né? Então a gente montou um escritório em casa, eu e ela, fomos dando conta das coisas e os filhos ali e tal. E no começo não tinha, né? Época, não tinha nem conta em banco aqui mais, né? Então a gente teve que começar tudo de novo mesmo, né? Então, a gente chegou antes da nossa mudança, a gente chegou sem nossos computadores também então a gente trouxe um container da França para cá com todas as nossas coisas. Então a gente chegou aqui e a gente eu emprestei um micro-ondas de um amigo, emprestei uma mesa do outro, e foi aquela coisa meio assim, né? Meus pais não moravam aqui, estavam morando no Rio, então foi... E já tivemos demanda de, você não faz esse projeto para mim? Eu faço, você tem tempo... Claro, né? Sem meu computador chegar. chegar. Então tava assim, então o começo foi muito... Putz, cara, a gente foi se virando com o que dava. Então foi... Eu costumo dizer assim que a gente teve o primeiro ano de chegada aqui, adaptação, aí foi um segundo ano que foi quando a gente... E era ainda a pandemia, também era meio fechada, complicado. Sim. De foi novo, 21? Foi final de 20, então final esse é nosso primeiro 20, ano 21, foi 21, 21. E aí o 2022 foi o ano da gente se estruturar, aí pegamos lá, alugamos a sala para o escritório, começamos a montar a nossa equipe, começamos a se estruturar. Sim. 2023 foi o ano assim que a gente as coisas estavam desenvolvendo, mas a gente ainda estava organizando a casa, sabe? Aquela coisa que você a gente não estava muito bem, a gente não tinha se antecipado para um crescimento rápido, assim, vamos dizer. A gente chegou e já pegamos projetos antes de organizar, então tinha algumas coisas que eram... Vamos fazendo assim, depois a gente arruma, né? De repente você vai ver que você está fazendo um monte de coisa com a casa desarrumada, né? Aí o ano natural do crescimento, né? Aí você cresce e vai organizando. E aí vai lapidando. Porque você não tem como organizar, vou montar uma equipe aqui, pra todo mundo lindo, todo mundo treinado, esperando. Sem ter receita, né? Exatamente. Então é natural, isso aí funciona assim mesmo, dessa forma. E aí o ano passado foi um ano que a gente se organizou bastante, a economia estava meio esquisita, então a gente conseguiu dedicar parte do nosso tempo nisso, né? Reflexão, né? Um pouco menos... Né? Mas aí você tem um time ali para poder... Foi bom para a gente conseguir se organizar melhor. E agora tá uma época assim extremamente promissora. Espero que continue dessa forma, né? De muita novidade aparecendo, muita prospecção. Então, acho que agora que a gente fala assim, bom, agora a gente... Sim. Agora a gente tá aqui mesmo, agora a gente tá estruturando, agora vamos... O escritório já, bastante projeto rodando, então já tá... A gente já se acostumou... A gente já, por exemplo, o networking que eu tinha era de amigos, mas os lojistas, fornecedores, prestadores de serviço, isso aí eu não tinha mais, tive que começar do zero. Então, para cada frente, eu falava, vou ter que experimentar esse cara. Não, putz, esse aqui deu ruim, nossa. Hoje você já tem esse cara já trabalhei com ele, já deu certo, esse aqui, esse fornecedor já tá legal, tá bem alinhado. Isso é complicado também, né? Porque isso é uma coisa que demora, né, cara? Ainda mais construção civil, né? Tem muita dificuldade ali, então tem que ter pessoas, né, fornecedores então, e pessoas isso de também confiança. Era uma coisa, você ia fazer orçamento, era um processo pouco eficiente, porque eu estava experimentando muita coisa. Mas você pega a obra para administrar também ou faz só projeto? Então, geralmente, eu tenho bastante costume com gerenciamento de obra, né? Sim, trabalhei já bastante trabalhou com várias isso. vezes. Então, a coisa que para mim é meio que natural. Eu gosto de participar desse processo. Porém, tem que ter tempo para projetar e gerenciar a obra, né? Então é difícil fazer as duas coisas. Nossa senhora, não é pouco, fácil. Não quando é a gente tem, trabalho, quando a gente tem poucos projetos, quando a gente tinha poucos projetos, era mais simples conseguir equilibrar essas duas frentes. Hoje, com mais frentes de projetos, mais parte comercial, tudo aquilo que a gente tem que fazer,
não tem tempo hábil para isso. Então, eu acabo, se a obra for muito simples, for uma coisa pequena, eu acabo fazendo, senão a gente terceiriza, a gente pega um parceiro, né, para fazer essa parte, a gente faz o acompanhamento. Faz um acompanhamento. Né? Acompanhamento eu gosto muito, eu adoro ir na obra, né? Então, uma coisa assim que é positiva, eu sei que não é para todo mundo, não é todo arquiteto que gosta de estar na obra, tem gente que prefere ficar mais na parte criativa, de desenvolvimento, de desenho e tal. Mas eu gosto muito, cara, eu gosto bastante. A Margot, acho que talvez passou a gostar, né? Eu aprendi a gostar. Eu prefiro um pouquinho mais pra frente. Eu acho que eu gosto quando chega mal. O acabamento ali? Isso também foi um match bom, porque ele é arquiteto, eu acho bem engenheiro. Ele gosta de estrutura, de saber como que vai funcionar, como que vai ancorar, como que vai aceitar a carga. E também criativo nessa parte, mas agora interiores, ele gosta de ver um interior você bom. Você pega e mais tudo o mais, interiores, né? Eu gosto de arquitetura também, mas agora o estrutural não é a minha... É bom que sobra menos espaço pra gente brigar, entendeu? A gente briga só no começo. Divide as tarefas, a gente só briga na hora da criação. No conceito a gente briga um pouquinho. Depois o estrutural. Mas aí depois a gente se divide muito bem. Complementares e tudo fica pra ele e o interiores voltar pra mim no final. A gente tem uns projetos aqui, vamos mostrar aqui, desde da França, né? Essa é a casa, a sede da casa do hotel, né? Que a gente reformou. A primeira coisa que a gente reformou essa casa, por exemplo, ela tinha sido... Eles revestiram toda essa fachada, né? Eles chapiscaram a fachada inteira. Concretaram. Eles concretaram a fachada. Tava rebocado aqui. Tava inteira rebocada essa fachada. E esses tijolos lá da região de Toulouse, né? Que é uma região... por exemplo, Paris, você vê uma cidade muito branca porque lá tem muita pedra, né? Lá no sul não tem pedra, então as construções é tudo tijolo. São mais ou menos, são quase todas de tijolo, assim. Então, tanto que eles chamam Toulouse ali da cidade rosa por causa disso, os prédios são todos de tijolos. Então, a gente tinha essa situação que essa casa estava toda descaracterizada, né? E deu uma pena, então a gente mandou picar todo esse reboco. Tirou todo o reboco aqui. Para trazer, né? Para exaltar de novo a característica da casa, né? Então isso aí é a sede desse hotel que a gente recuperou. É lindo, hein? Muita natureza ali. E aí foi a nossa casa por 3 Tem até anos. umas pessoas aqui fazendo um yoga aqui na frente. Aqui, é parte da... legal. De bem-estar, né? É parte desse hotel, ele oferece assim, o programa dele, você tem incluso 3 refeições e 3 atividades, né? Então tem uma atividade de manhã, uma antes do almoço e uma à tarde. E são sempre assim, a yoga, massagem, relaxamento, meditação, tai chi chuan, essas coisas bem muito E aqui bacana. Em cima tem uns furos aqui para ventilação? Isso aí é o sótão da casa, né? Então ela tem um sótão gigantesco, é praticamente, né, como você pode ver, toda a extensão. Toda aqui, a extensão dele, então ela é ventilada, mas ali é um depósito, né? Ali em cima, e um quarto. Imagino, eu tava pensando nos pássaros entrando aqui, né? Não, tem telinha. Então. Tem uma telinha, pros inclusive pássaros ali no meio você vê que tem uma clarabóia, né? Onde tem aquela clarabóia ali, a parte mais alta do telhado, né? Que tem um pé direito mais alto, você tem um quarto. Então ali essas janelinhas são fechadas, né? Deixa eu passar aqui. Isso aí é a fachada do local, né? Da entrada do hotel. Então, esse carrinho aqui é bem tipo francês mesmo. Esse carrinho, esses pequenininhos eu só vi na Europa. Ele deveria ter... Uns carrinhos tão pequenininhos na Europa. Deveria virar patrimônio do hotel, esse carrinho porque aí. as ruas são pequenas, as vagas para estacionar são pequenas. Sim. Fica mais fácil. Essa aí já é uma casa na cidade de Arles. Então, se você ver, por exemplo, aí ela já é toda branca, né? É uma casa nova essa ou uma reforma? Essa é uma casa muito antiga também. Muito antiga. Também deve ter uns 400 nossa, eu tô vendo anos. aqui uma sereia. Uma sereia. Tanto que essas casas têm até nome. Essa chama Madesse Ren, né? Que referencia essas sereias aí, né? No caso, nessa casa, a gente fez a reforma toda o projeto de interiores dela. E fizemos alguns anexos ali na direita, você vê que tem um pergolado ali, que a gente fez um gourmet. Sim. E também, acho que na próxima foto vai aparecer, a gente fez uma pool house, que eles chamam, né? Uma casa de piscina. Sim. Que é pra... É como se fosse também Como é que será que anexo essa da casa aqui pra... quantos anos tinha?
Também uns 400 uma centenária. É, 300, eu acho. Como é que será que eles faziam essas esculturas assim, né? Aquelas faziam. igrejas góticas, nossa, é impressionante. Eram artesãos mesmo, né? Impressionante. Completamente, mesmo. totalmente artesanal. Notre Dame ali, nossa, se ficar olhando os detalhes, você fica o dia todo. O dia todo, né? Então aí é o anexo que a gente fez para ela, né? É uma área gourmet que se estende ali da parte da cozinha. E aí uma casinha que fica do lado de fora, né? Que é um escritório e um gourmet, uma sala de almoço ali também perto que já fica em frente à piscina, né? Legal. Isso daí é a vista lá da casa de Portugal, da Ilha da Madeira, que era a premissa lá do cliente aqui, né? Sim. O pai dela falou assim, eu quero uma casa que tenha vista pro mar. Então isso aí é a vista de dentro da piscina, né? A gente rebaixou ali o guarda-corpo na parte mais funda da piscina, para a pessoa que está dentro da água poder ter a vista desobstruída. Esse é o terreno. Esse é o terreno. Rapaz, realmente... Não é um declive, é uma precipício. É um buraco, né? Pirambeira. E aí, mas a gente tem uma casa aqui do lado. A gente vê, então assim, pros portugueses da ilha, isso é natural, né? Rotina. É rotina, né? E aí foi, ó como a gente desceu. Cara! Como a gente desceu a reta escavadeira lá. Precisa da grua, não tem jeito. Olha. E aí você vê, né, na foto da direita os containers, porque também tem muita neblina, né? Então a gente teve que cavar, fazer ali um patamar, platô, né? um platô, um talude, tudo, só para montar o canteiro de obra, porque nem para canteiro de obra tem espaço, né? Então a gente... Ainda bem que a gente tinha o terreno do lado, daí o nosso terreno virou canteiro de obra. E a grua aí é fundamental, né? E aí a casa pronta. Essa é uma foto ou é um... Essa é uma foto já. Então a rua tá ali em cima, a rua tá atrás. Então você entra, a garagem é no telhado da casa, né? Então essa parte de madeira aí... A garagem aqui em cima. Não, isso aí é uma outra, é a casa da rua de trás. Essa parte de madeira é o guarda-corpo da garagem, vamos dizer assim, né? Entendi. Então o carro fica ali atrás. Estaciona o carro em cima aqui e aí desce pra casa. Aí você desce, tem essa casa aí no térreo e aí embaixo, onde tem isso daí aqui é o estúdio. Então ele tem uma entrada, ele tem essa escada lá direita ali, você tem uma porta para ir para casa e ou você entra nesse estúdio. Então ele pode alugar separados esses dois, né? Ah, entendi. Como se fosse outra casa, né? Aí a garagem em cima ali tem um deck em cima, um deck, ali. Né? Um terraço. Bacana. E a vista lá para baixo, que é um espetáculo. E aí vista de dentro da casa, que eu falei que eu fiz as portas todas recolhíveis, né? Então elas quando se abrem, elas se embutem completamente aqui, né? na parede. E então, tem essa aqui também, né? Ela faz a volta aqui, né? Essa daqui se esconde atrás dessa parede aqui da direita da cozinha. Essa parede aqui? Isso. A outra corre quase lá indo pro quarto. Dessa parede aqui. O interessante é essa de daqui. concreto armado? É. Nossa. Para ter um vão sem ter um pilar. Porque o engenheiro veio, a gente fez esse projeto, primeiro projeto do engenheiro colocou um pilar aqui no canto. Eu falei, não, cara, isso é totalmente a ideia oposta que a gente queria. Daí eles tiveram que fazer estruturar. É isso que o pai dela tinha falado. Ele falou assim, eu quero uma casa que eu quero vista pro mar. Então assim, a ideia é de qualquer lugar da casa você poder ver o mar. Então no caso aí ele estaria em pé na cozinha, por exemplo, né? Sim. E uma vez que as portas estão abertas, a casa se torna uma grande varanda, né? Ela não e não sabe mais se está dentro, se está fora, se está dentro coberto. Então... Muito legal. E aí aqui mais uma foto, a vista né? pro outro lado, E a casa foi inteira em concreto armado? Era feita de concreto armado. Só as paredes internas, algumas divisórias não. Bonito, hein? Muito legal. A gente gosta muito de explorar os materiais naturais, né? Então... Em vez de fazer uma parede para revestir, a gente já fez uma parede que ela própria já é o destaque, já é o acabamento, né? Isso é um salão de beleza que a gente fez aqui em São José, que ficava num prédio bem corporativo, assim, né? Um prédio bem quadradão. Ali na Avenida Anchieta. E a gente quis trazer um pouco uma forma mais orgânica, mais feminina para o lugar, né? Uma esquininha ali, né? Isso. Então a gente... Eu fiz agora que eu me lembrei, eu fiz o projeto estrutural desse prédio aí. Sério? Sério? Então você vai ver um negócio interessante, não sei se vai aparecer, mas você tá vendo... vendo... uma escada de vidro, né? Ela não tá mais. Quer ver? Volta uma foto rapidinho, você vai ver que ali... As pisadas. Esse muro de Cobogó, ele tá em cima de um deck de madeira, né?
Então a gente teve que... E esse deck de madeira, na verdade, ele é vazado pra garagem que fica embaixo. Sim. E eu falei, a gente vai colocar um muro de cobogó aí. Aí o cara, mas o deck é de madeira. Eu falei, então você vai fazer uma estrutura metálica embaixo desse deck pra eu montar meu muro de cobogó em cima. Então embaixo desse deck tem uma viga ali. As vigas metálicas que vão fazendo esse contorno. A gente engastou ela tudo. Foi um trampo. Faz muitos anos esse projeto. Sei lá. Cara, não me lembro, mas deve fazer uns 10 anos aí que eu já fiz foi loja projeto. de planejados, já foi escola de inglês, foi várias coisas ali, né? Aham. Mas assim, a ideia é justamente dessa pele de vidro, porque lá tem muito vidro e a insolação ali é muito forte. Então a gente queria poder manter a luz natural sem ter que ficar fechando com cortina o tempo todo. Aí colocamos essa pele de cobogó em volta justamente para ter essa situação, né? De você ter uma ventilação natural, né? Ter um pouco mais de privacidade e também tirar um pouco do formato retilíneo, né? Do local. A espada dos pés que tem lá dentro, né? Então você vê o muro de cobogó passando ali atrás, é justamente isso, para dar esse conforto térmico, né? Aí dentro. Porque as senão... plantas aqui também, né? Dão Então ali o sol entra com tudo nessas cadeiras aí, se não tiver esse muro, esse cobogó aí atrás, né? E aí nos fundos tem o bistrô, né? E aí ele tem vista pro banhado. Bem legal, porque é uma descida ali, né? Então a parte de ter o teu salão de beleza embaixo, o bistrô no fundo e em cima é um cabeleireiro. E a escada ficava bem no meio também do prédio. A escada ali, fica né? em cima Era uma escada de vidro, pisada né? de vidro com uma viga metálica embaixo. Então, o problema é que dessas plantas em cima que a daquelas gente viu plantas lá, antes. olha lá a estrutura do deck lá, do cobogó. A gente teve que tirar o deck, fazer a estrutura metálica e recolocar o deck por cima. Mas entendi, para apoiar aqui, né? Só que a gente fica com essas ideias, o pessoal fica maluco, né? Mas a gente gosta de provocar mesmo. Legal. O Casa Vista é também ali também na Borba Gato, ali um pouco mais para cima, onde era a antiga escritório da Excel Imóveis. E aí, mesma coisa, a gente readequou o prédio quase inteiro para fazer esse salão de eventos. Também era bem caixote. E já que é um salão de eventos que eles estavam pensando, eu acho que o que mais vai pegar aqui talvez não ser casamentos, porque tem uma vista pro banhado, é lindo demais. Você está na altura quase da copa das árvores do banhado, tem pôr do sol na frente, tem um deck. Então, Borba Gato é de baixo. Isso. Sim. Só que tá no nível, na verdade, onde se junta com a Anchieta, porque tá bem lá no finalzinho. No final. E daí eu falei, ele é para cima? Ou é para baixo? Ele é para cima. Porque ali agora, não sei, tem uma regra que não só pode fazer para baixo. Porque como esse já então estava quem passa lá, na rua não vai enxergar o imóvel. Esse já estava lá. Tem até terrenos à venda lá, né? Bem central ali. O salão ali tá no nível da rua, né? Então a hora que a foto da direita ali, ela tá no nível da calçada. E aí depois você vai descendo e tem os ambientes embaixo. Então a cozinha fica no andar de baixo, já os banheiros ficam no andar de baixo, tudo mais. Mas aí é o antes e depois da fachada, né? Quando a gente chegou, né, para fazer esse projeto, ele tava dessa forma. E a gente tinha sido chamado para fazer ali a área onde estava a churrasqueira para transformar ela num bar. E aí a gente começou a dar aí ele começou a perguntar: "Não, e aí o que vocês estão achando?" Eu falei, finalzinho lá, né? Aí eu falei: "Olha, se você quer um lugar que vai chamar Casa Vista, você quer ter vista pro banhado, você tem aquelas duas portinhas ali, eu acho que você tem que ampliar isso daí, né? Tem que mudar." Aí a gente começou a dar uns toques, ele foi gostando e falou: "Então faz um projeto novo para mim aí", né? Aí a gente refez o projeto todo do salão e viemos com essa ideia dos arcos também. Abriu tudo aqui, né? Abrimos tudo. Aqui, ó, a fachada fechada. Isso, aqui, ó. E a gente exatamente, colocou os arcos aqui e tal, tudo. Olha essa vista, tá lindo. Vai se chamar Casa Vista. Falei, uma vez que você tá fora, eu concordo. Agora dentro, não tem vista. Tá tudo fechado. E o prédio era um caixotão, né? A gente também trouxe esses arcos para um galpão praticamente. Pra trazer um charme, pra trazer um pouquinho mais de charme. Porque pra fazer casamento dentro de um galpão, a gente vai ter que trazer um charme aqui pra... Legal. Isso foi uma proposta para um plantão de vendas que foi muito engraçado. Às vezes você faz uma proposta para um cliente que nem a casa lá de Portugal, né? Ele não teve revisão. A gente fez aquilo lá, ele é uma maravilha. Né? E isso aqui foi uma proposta para um plantão de vendas que a gente quis uma coisa mais sustentável, assim, que você pudesse depois desmontar e reutilizar, né? Aí a gente fez essa proposta em madeira
madeira e uns painéis acrílicos, assim, policarbonato, mas aí no fim das contas eles falam assim, mas o projeto do prédio foi mudando também, a fachada, eu falei, cara, isso não vai combinar com a fachada, precisa de uma coisa mais com a cara que mais vai com a ter cara o do prédio, mesmo. né? Aí o projeto final é a próxima foto, né? Que ficou bem diferente, né? Mas ainda outro projeto, né? Ainda no mesmo conceito de, bom, vamos... Bonito também. Já que é plantão de vendas, já que ele é temporário, vamos fazer uma estrutura que você possa desmontar, reutilizar, né? Então tudo aí... Estrutura metálica aqui? Legal. Então, também ainda mantivemos a fachada de policarbonato para também proteger da insolação e tudo mais. Brincando com essas angulações também, que o conceito da fachada do prédio que tá construindo agora, que cada varanda vem numa angulação. As varandas diferente. são triangulares, né? E a ponta do triângulo ela vai Qual mudando que é conforme. Esse empreendimento? É o Montante Living Design. Montante Living Design. Da Montante ali? Isso. Sei. O pessoal da MZ3 está fazendo. Isso, exatamente. É na descida ali do aquário. Isso, exatamente. Muito legal. Essa é uma casa que a gente... uma proposta que a gente fez... Fica lá na Praia do Pulso, em Ubatuba. Também tivemos... Lá também o declive, se não for lá embaixo... Essa daí é das de baixo. Cara, essa daí é um declive lá. Essa nossa daí senhora. você vai ver. Vai chegar o material aquele... Ela é bem... Ela tá numa posição bem privilegiada, vamos dizer, né? Tanto que a gente colocou esse ali na cobertura, a gente fez um terraço, também um deck ali, né? E brincamos com essa questão da abertura também, né? Uma vez que você corre aquelas portas todas ali... Essas portas aqui fecham, ao invés de você ter gourmet. Ao invés de você ter uma sala de estar e um gourmet do lado de fora, você abrindo as portas, a sala de estar vira o lado de fora, né? Legal. Aí tem mais umas imagens dessa casa. E aí a vista... É pertinho do mar ali? Tá, vou admitir, essa casa não fica pé na areia, assim, né? Ela é um pouquinho mais afastada, mas pra renderização a gente deu essa romantizada, assim, na casa. E essa também essa é outra, né? Essa é outra casa também, lá no Pulso lá também. no Pulso. Essa está sendo executada. Massa esse condomínio, né? Umas casas muito cara, legais. foi muito engraçado, porque e lá tão escondida, cara, quem não souber nunca vai saber que tem um condomínio. Eu sempre adorei a Praia do Pulso, né? Porque ela é pequenininha, porque ela é fechada, porque ela tem grama, tem árvores, você não precisa levar guarda-sol, a água é calma. Eu sempre adorei esse lugar. E aí, quando eu cheguei aqui... Você já foi no Arautos, ali na entrada ali? Eu tava fazendo um projeto... Muito legal também. O quê? O Arautos. Eu não conheço. Não, Arautos é uma igreja. Ah, sim, fica bem na entrada da Praia do Pulso, né? E tem uma vista tem maravilhosa. Tem mosaicos, assim, cara, é lindo. E aí eu tava com um cliente que tava justamente falando dessa... Eu tava fazendo um estudo de plantas ali para ele, né? Nesse empreendimento da Montante. E ele falou assim, eu vou construir uma casa na praia, queria que você desse uma olhada pra mim, é na Praia do Pulso. Eu falei, não acredito, cara. Praia dos meus sonhos, né, cara? Eu vou fazer um projeto lá, foi muita coincidência. É a praia que eu mais gosto aqui, assim, no litoral, e de repente apareceu esse projeto pra gente fazer lá. Legal. Esses dois, no fim das contas, que a gente fez, né? Ficou... Sei também. Essa aqui é outra vista, né? É a mesma casa. Isso, esses são os fundos dela, né? Já também bastante abertura e tudo mais. Essa parte de também, dentro, né? Também concreto armado, né? A gente gosta muito dessa conexão. Isso que eu falei da arquitetura brasileira, você pode brincar com isso, né? Essa conexão, da casa ser muito aberta, porque o clima favorece para isso, né? Você trazer a natureza para dentro de casa. Essa é outra, né? Isso aqui é um exemplo de retrofit que a gente faz, que parece bastante, né? Essa é uma casa que fica ali no Esplanada do Sol, então você reconhece assim a casa dos anos 80, 90, né? Bem parecido Esplanada do Sol mesmo. E aí isso aí foi uma proposta de revitalização que a gente fez para essa casa. Então é só um exemplo assim de que é um tipo de oportunidade que aparece bastante pra gente assim nessa revitalização. E a gente gosta disso também. Tem muitas casas mais antigas, né? Muito boas, né? São espaçosas, exatamente, espaçosas. Pois casas e apartamentos também. Sim. Com cômodos muito bons. Esse outro interessante também é uma casa que fica no Jardim Esplanada. É uma casa dos anos 70, né? Essa foto da esquerda em cima é a casa original.
E aí embaixo à esquerda foi a metamorfose que essa casa passou, acho que nos anos 90. Então ela mudou de estilo completamente. Foi feito um segundo pavimento, né? Aí a casa ficou, no meu ponto de vista, ficou meio um Frankenstein, assim, né? E aí o cliente comprou essa casa e falou, olha, eu preciso dar um jeito nela, eu quero essa por causa da localização, né? Sim. Eu falei, então tá bom. Aí a gente fez a proposta da direita, que a gente tentou trazer o modernismo original da casa de volta para ela, só que a gente teve que lidar com uma situação mais complicada. Fez um segundo pavimento aqui? Foi? Ele fez um segundo pavimento e incorporou outras coisas, né? Então ele colocou tijolo, aí vieram essas esquadrias de blindex, que também é um negócio... E bate um sol muito forte ali, então ele já colocou um blindex com isso filme, já ficou um negócio meio assim, cara, vamos ter que deixar isso aí um pouco mais funcional, né? E aí a gente tentou acalmar as linhas da casa ali, trazer o modernismo de volta para ela e fizemos essa proposta. A casa tá em andamento, essa obra. Legal. Essa é uma proposta no Recanto Santa Bárbara. Também o terreno com declive, né? A gente gosta de declive. O pessoal geralmente... Legal, né? O terreno é perfeito, ele é plano, ele é perto da portaria, tudo que a gente não quer, né? Plano e perto da portaria, né? Me dá um declive de frente pra mata do fundo. Que a gente gosta. Esse aqui é legal porque o terreno é grande também, né? Tem uma possibilidade aí de... 1.300 metros de terreno, você tá tem fora área... da cidade, né? Sim, então você os tem área para brincar um pouco mais, né? Legal. Essa é uma casa em Itaipava, no Rio de Janeiro. Extensão, na verdade, é uma né? extensão, né? Essa parte rosa da direita é a Essa casa existente. Antiga. Isso. E aí você fez uma extensão aqui. Como o terreno... modernidade ali. Como o terreno lá é muito acidentado também, até para entregar material lá, para montar canteiro de obras, tudo ia ser muito complicado aí. O próprio cliente que é engenheiro, né? Ele sugeriu, falou, eu acho que tem que ser uma situação um pouco mais... De construção mais simplificada, né? Aí a gente pensou na estrutura metálica justamente para fazer uma casa quase que pré-montada. Esse é um painel de Muxarabi porque é o seguinte, né? A ideia deles é que eles alugam a casa para Airbnb. Então eles quiseram criar um elemento separado, um anexo, que eles possam separar ou integrar com a casa. Ou seja, se eles estiverem hospedados nesse anexo e a casa do Airbnb estiver alugada, eles fecham esse Muxarabi. Isso cria uma barreira visual para eles terem privacidade. Entendi. Se eles estiverem usando o ambiente todo, esse painel de Muxarabi ele corre, né? Então ele corre para o lado e isso aí vira uma varanda. Dentro né? É como se fosse um estúdio. Olha, né? Aqui ele tá tudo aberto. Entendi. Entendeu? Então tem uma churrasqueira aqui, aí lá dentro tem a sala de estar gourmet e lá em cima atrás você vê a cama, né? Do quarto. Entendi. E atrás tem o banheiro. Então ele separa a casa aqui no meio. Esse Muxarabi, a hora que ele corre, ele cria uma barreira e separa. Ele pode isolar ou juntar. Isso é uma casa na cidadezinha de Alagoa, fica em Minas Gerais, ali quase divisa com o Rio e São Paulo. Era uma proposta de um condomínio. Tem um queijo famoso lá, queijo bom. Alagoa, né? É justamente essa. O cliente é carioca. Sim. E ele descobriu Alagoa. Ele fez um condomíniozinho lá de casa e aí isso aí seria o segundo condomínio que ele ia fazer lá. A ideia era fazer um condomínio com 8 casas, 12 chalés e uma infraestrutura, assim, restaurante, piscina... Lojinha, justamente para produtos regionais. Ele chega por baixo aqui, a garagem embaixo? Isso. Exatamente. Também o terreno é super em aclive, né? Sim. Então a gente iria espalhar algumas unidades dessa casa. Top, hein? E você estaciona bem embaixo, sobe ali, aí tem a parte da piscina, churrasqueira, uma lareira ali no chão. Aqui, e a casa, e essas pedras também, a gente escolheu esse estilo de pedra e madeira, porque o terreno tem muita pedra e o terreno tem muita madeira, tem muito eucalipto, né? Então ele iria usar isso na própria estrutura. E um dos prédios anexos dessa casa seriam os estábulos, né? Então a ideia dele era que cada um lá pudesse ter um espaço no estábulo. Aqui, né? Porque lá perto o pessoal faz muito cavalgada, naquela região ali é muito famosa por isso, né? Fica num vale maravilhoso esse local. E aí a gente fez a proposta completa desse empreendimento também. Massa. Que são os estábulos, né? Até a casa do cavalo aí tá muito bonita. Tá bonita, né?
Esses cavalos, eles moram com estilo. Esse daí é a proposta do chalé, né? Essa foi a primeira proposta, na verdade ele achou o chalé moderno demais, né? Mas a gente gostou muito, a gente deixou ele no nosso portfólio, que eram as ideias. Então ele queria ter algumas casas e alguns chalés lá, né? Para poder... Distribuídos na montanha, para alugar. Isso, exatamente. Legal. E essa aí é a proposta do chalé também, de pedra, mais moderno. Isso é uma casa... Peraí, desculpa, eu passei rápido aí. Não, sem problema. Essa é uma casa que a gente também... Foi um processo bastante complexo, mas que a gente gostou muito. É uma casa em Jundiaí, num condomínio. E o briefing com o cliente foi assim. Ele falou assim, cara, eu quero uma casa... Lembra aquilo que a gente estava falando das casas serem meio homogêneas quando você chega nos condomínios? Assim, o estilo é mais ou menos parecido. Ele falou assim, cara, eu quero uma casa que não se pareça com nenhuma outra no condomínio. Aí eu falei, bom, então tá. E foram várias propostas, né? Até a gente chegar nessa, mas no fim das contas deu certo. Deve abrir aqui, deve ter um vidro aqui atrás. Na verdade, ele tem os Breeze, né? Aí Breeze, esse Breeze, isso, né? Aí na frente são as duas suítes, do filho e da filha, né? E para as laterais são as janelas dos quartos e para frente são as janelas do closet do banheiro. Por isso que a gente colocou esse Breeze para ele ter privacidade. Esse Breeze é fixo. Os Breeze laterais, que essas aletas, elas viram ali elas correm na lateral da mesma forma, assim, né? Até fechar. Na lateral elas abrem, onde tem os quartos, mas aí nessa frente aí ela é fixa mesmo. Entendi. Pro closet, pro banheiro. Isso é uma área da parte de dentro. Essa casa também é uma casa... É a mesma casa? É a mesma casa. Ela tem tem uma distribuição de ambientes interessante. Então esse cliente... Uma casa passeio. Esse cliente... Uma casa galeria. Eles têm uma coleção de arte, então na entrada da casa a gente fez um espaço para galeria. A filha toca piano, então tem a área do piano. Tem jardim dentro da casa. Ele coleciona carro, então a casa tem uma garagem de pé direito duplo que ele vai ter um elevador para carro, então ele vai estacionar, sobe, depois estaciona, sobe mais dois e põe mais dois embaixo. Ele põe dentro da sala do depois carro. 6 carros dentro da sala que vão ficar em exposição, assim. Legal. É um projeto assim bem atípico, assim, bem diferente, assim, né? Eu já fiz bastante projetos que os donos colecionam carro, né? Então o pessoal gosta, né? Brinquedo de gente grande. E aí tem a garagem é toda revestida em vidro para de dentro da sala você poder apreciar os carros. É muito, muito bacana esse projeto. Essa casa também está em andamento. Isso foi uma brincadeira, foi uma proposta que a gente fez para um terreno aqui em São José, na Vila Ema. A gente estava tentando experimentar o que a gente conseguiria fazer caber ali, que era uma casa antigamente. E eu fiz essa ideia de um prédio que ele tem um café no térreo, um restaurante no rooftop ali, e essas três lajes intermediárias seriam para salas comerciais, né? Então seria um esquema assim bem dinâmico, coisa que a gente via muito na Austrália, esse tipo de coisa, né? Em São Paulo tem um pouco, aqui em São José ainda meio tinha um tipo de empreendimento aqui, meio difícil, né? Aqui eu acho que bastante assim, ou residencial, é condomínio, então tem uma grade, ninguém acessa, não sei, ou é comercial. E daí, às vezes, por exemplo, a gente mora no Aquários, tem essa praça do Aquários, é muito legal, não tem nenhum café, nenhum restaurante, nada, porque são só térreos de prédio. E isso é uma coisa que eles fazem muito bem na Austrália e na França também, por razões e épocas diferentes, mas os térreos são para rua. São para servir. E, aliás, é agora muito bom para morar. Agora tem uma lei aqui, né? Que agora está melhor. Que está melhorando agora. Que eles chamam de fachada fluida, né? Então, eles deixam o pavimento térreo para que seja comercial, para ter cafés, o novo prédio, para ter um mercadinho, porque e atender a população dali da região. Os condomínios eu já acho que pecam demais. Os condomínios... É que o Aquários aqui foi em outro tempo, né? Foi outra época, né? Mas, por exemplo, quando você passa ali naquela subida entre o Jardim Colinas e o condomínio Sunset, você tá num corredor de muro ali, cara, que é desagradável. É muito desagradável, além de ser perigoso, todas aquelas coisas. Então, assim, quando você tem uma situação onde o perímetro dos condomínios se dedica a uma área comercial, ou nos prédios, o térreo, a rua passa... Você acaba tirando o muro também, né? Exatamente.
tira um muro. Ajuda legal. a cidade, ajuda os moradores do condomínio, etc. Porque traz vida para a rua, traz comodidade por perto também. Então... Esse é um corte que a gente né? fez, né? Para poder entender melhor o conceito. Esse é o nosso time. Porque hoje já está um pouquinho maior. O time cresceu, o escritório melhorou. Já mudou um pouquinho, mas é basicamente isso daí ainda. Legal. Isso aqui é uma fachada de uma indústria que a gente fez uma proposta lá em Jacareí. Também fizemos uma segunda pele, demos uma retrofitada aí total no ambiente, pensando também na parte de... Então isso daí foi... Design aqui, né? Isso aí foi para... Eu conheço lá. Foi para igualar, porque são 2 prédios, né? Sim. Então tem a parte administrativa e tem o prédio da fábrica. Então a gente colocou essa pele de vidro para que os dois meio que se tornassem uma coisa só. Essa pele de vidro não, desculpa, esse pano metálico, né? Isso. Para unificar o prédio, né? E também... Ajuda a combater o sol que bate. Ajudar no conforto térmico. Também foi um projeto muito, muito interessante. Legal, hein? Muito bonito. Essa é uma casa bastante conceitual também, fica ali na Barequeçaba, São Sebastião. Ele já tinha uma implantação aprovada na prefeitura, que era um retângulo, né? Então eu falei, vou ter que fazer uma casa que vai ser um retângulo, né? O projeto já estava aprovado. Assim, já tinha um projeto aprovado, então eu tinha que construir naquela área. E aí a gente brincou com mais uma vez com a questão do cubo vazado, do cobogó, né? E por vários fatores, né? Tem a questão do minimalismo estético, sim, da simplicidade, mas por ser uma casa de praia, você vai sair para a praia, mas você está preocupado com a segurança. Você tendo uma fachada de cobogó, você pode deixar a casa aberta e sair, ela ventilando. Entendeu? Você vai ver na próxima foto que atrás desse cubo tem uma esquadria, né? Então, a partir do momento que você abre essa esquadria, essa sala, ventila ali, né? Ela ventila, ela passa a ter um aspecto meio sala, meio varanda. Então tem a questão de segurança sem você necessariamente ter que fazer grade na frente, aquelas coisas. Então, e por uma questão de custo, e o dono dessa casa, o proprietário, ele tem uma empresa de estrutura metálica. Sim. Então a gente queria que a casa também fosse meio que um showroom pro negócio dele, né? Então ela toda tem o esqueleto metálico aparente, né? E a gente fez os fechamentos, foi uma coisa que a gente também tentou fazer algo bem diferente. Esse é um apartamento que uma proposta para um apartamento que a gente fez aqui. Aqui é projeto interiores, né? Aí já é mais... No Aquários. É um projeto, não sei se é no Boulevard Park, que é uma planta muito boa, porque é um dos únicos assim que tem um varandão e que dê para emendar mesmo, tirar todas as portas, não tem um pilar no encontro das portas, nada. Então a gente conseguiu fazer A gente conseguiu eliminar 100%. Na subida ali, né? Aquele da Elbor ali? Ou... Não, esse aí é o Belvedere. O Boulevard fica na Tubarão. Na avenida ali da Avenida da Vinac ali. Então, a gente emendou completamente a sala com a varanda, né? Então, é um apartamento que tem quase cara de casa, né? Porque grande, você tem uma sala desse tamanho. Você tem uma sala de 70 metros, consegue, né? Fazendo essa emenda, nivelar o piso, você tem uma sala de 70 metros quadrados com uma vista de apartamento e tudo isso de... praticamente uma casa mesmo. Né? Exatamente. Essa... Esse é o mesmo? É, né? É o mesmo, aqui, o teto aqui, né? Essa proposta foi aprovada ontem. Os clientes são de Manaus também, estão mudando para cá. Falei aquele negócio, né? Tem muito cliente de fora vindo para cá, né? Aí aprovamos ontem essa proposta. Isso aí é um escritório também, que a gente tentou fazer uma coisa bem diferenciada, uma sala bem pequena. E aí a gente circundou a sala inteira em cortinas, né? No caso aí as cortinas estão abertas. Então, se no dia a dia de trabalho eles podem deixar tudo aberto, se de repente for ter uma reunião, eles fecham as cortinas para esconder a bagunça, ou esse quadro de avisos aí do lado, pode ser aberto, pode ser fechado. A TV, a copa, tem um espaço para tirar um cochilo aqui também, que pode se isolar ou fazer uma ligação, dar uma acústica boa. Esse é o banheiro de lá. Às vezes os clientes topam a gente ser um pouco provocativo, né? Aí nessa a gente quis
A gente falou assim, vamos ver até onde eles... Aqui pra cima até onde a gente pode ir. Um espelho? Assim, é um revestimento. É um ladrilho espelhado, basicamente. Sim. E aí esse aí deixou a gente... Mas não é só espelhado, né? Tem até um textura desenho com espelho, nele. Textura. Ele é bem legal. Isso é uma outra casa ali no Recanto Santa Bárbara. Essa é uma casa já que são 2 terrenos juntos. Aí 2 terrenos grandes. Tem terrenos legais lá. Essa aí totaliza 2.600 metros de área. Aí a gente conseguiu fazer uma coisa bem... Beirãozão aqui gigante. Muito legal. Essa a gente fez viga invertida, né? A parte estrutural dessa casa foi um desafio muito interessante. Eu gostei bastante. Nem a Margot falou. É concreto armado aqui em cima? É. Bem caro de fazer. Sim. Essa é a lateral dela. Então ela tem essa parte de cima aí, que é a área comum. Ela é de canto também. Então o acesso dos carros se faz assim pela lateral. Você entra por baixo ali pela lateral. Aí ao lado direito, embaixo ali, são a ala dos quartos. E a parte de cima é a área social, sala, cozinha e tudo mais. E aí na parte tem um lazer. Na parte de baixo do terreno, esse é o lazer que fica anexo, né? Então tem piscina gourmet com sauna e mais uma sala de TV, sala de separado da casa. A casa fica em um terreno, isso aí fica no terreno de baixo, né? Obviamente eles são unificados, mas assim, ficam 2. Aí, tá aqui. Então tem o gourmet aí embaixo e a casa lá em cima. Nossa. Casão, hein? Essa daí... Maravilhosa. Essa daí ficou muito legal. Essa é a vista de cima da parte da sala da casa, né? Então, essas cadeiras estão em cima dos quartos, né? Essa área externa, essa varanda. Fica em cima dos quartos e... aqui fecha, né? E aí fecha, tem um trilho ali. Né? Mais uma vez aquela coisa da porta, uma vez que ela tá aberta, ela sumir e você perder aquela percepção de fronteira entre dentro e fora. Essa é uma clínica que a gente está fazendo também. Vai começar a obra agora. Um prédio comercial. Acho que essa daí deve ser a última. É isso aí. Acabou. Foi. Nossa, parabéns, hein? Muitos projetos excelentes aí. Adorei vocês aqui, né, fazendo esse podcast. Foi todo nosso. Com certeza. Adorei conhecer a história aí, história de amor e arquitetura juntos aí. Uma história muito bacana. E, cara, o lance da Macau, fofinho ali, muito legal. Acho que vocês se completam. Parabéns aí. Obrigado. Pelo escritório. Parabéns pela carreira. E sucesso, né? E se precisar de projetos complementares, pode contar com a Obratec aí, que a gente tá aí para atender. Vamos crescer junto aí, somar as experiências, oportunidades que todo mundo sai ganhando. Sim. Isso aí. Bom demais. Valeu. Margot, quer dar uma palavrinha? Muito obrigada. Não, eu queria só agradecer o convite. É sempre bom bater papo assim. Sim. Muito obrigada e com certeza a gente vai... Eu espero, né, que isso seja só o começo e que daqui a pouco a gente precisa cada vez mais de projetos complementares. Isso aí. É isso aí, cara. Show. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço para todos. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. E até a próxima. Valeu.